Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 32, diz assim: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor Jeová, o Senhor Rei da Glória. O que nós aprendemos aqui desse texto, o que o texto está dizendo aqui, irmão, é o profeta verdadeiro, o profeta Jeremias. Ele está falando para o povo que naqueles tempos lá, no tempo do profeta Jeremias, existia vários falsos profetas, porque onde tem um verdadeiro tem um falso, onde tem um falso tem um verdadeiro. E os falsos profetas, eles sonhavam sonhos, né? Eles tinham sonhos, né, que não eram sonhos proféticos, não era sonho profético, né? E ele contava ao povo como se fosse uma profecia, né? Eles tinham aqueles sonhos, imaginações, e ele falava para o povo de Israel como se fosse uma profecia, como se fosse uma revelação de Deus para ele passar para o povo. E o falso profeta fez o povo de Israel a acreditar nas suas mentiras e deixar de acreditar nos profetas verdadeiros, que é o caso de Jeremias. E as profecias de Jeremias não davam crédito, porque tudo que Jeremias profetizava era profecia futurística, não era para o seu tempo. Assim, Jeremias era considerado por aquele povo um falso profeta, e eles davam ouvido aos falsos profetas. E veja o que diz Mateus 24, Mateus 24, 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isso é Jesus dizendo. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os fiéis. E veja o que diz o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e enganarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. 2. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade, serão blasfemados o evangelho. 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus amados, meus queridos, estamos falando de profecias falsas. Há também profecias verdadeiras, né? A profecia de Jeremias, capítulo 23, lida, versículo 32. A profecia de Mateus, capítulo 24, versículo 24. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, né? Está se cumprindo nos nossos dias, irmão, né? Estamos vivendo o cumprimento destas profecias, sim ou não? Estamos vivendo o cumprimento destas profecias. A profecia de Jeremias, capítulo 23, 32, a profecia de Mateus, capítulo 24,
E a profecia de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo de 1 ao 2 ou 3, está se cumprindo nesses últimos dias, nos nossos tempos, queira você ou não acreditar, mas está, sim senhor e sim senhora. Esta é a época, este é o tempo, esta é a geração dos falsos profetas, das falsas profecias, porque o diabo usa os falsos profetas, a falsa mensagem, para você não crer nos verdadeiros profetas, para que você não creia nas verdadeiras profecias, para que você descreia que existem profecias verdadeiras. E estamos em tempo difícil, vivendo tempo de falsas profecias, falsos profetas. Estamos vivendo o tempo dos falsos profetas, profetizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 24. Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os fiéis. São iguais aos falsos profetas nos dias do profeta Jeremias, irmão. Aqueles profetas, eles sonhavam, né? Eles sonhavam que não era sonho profético, eles tinham sonho que não era sonho profético, e contavam ao povo como se fosse uma profecia, como se fosse o recado de Deus para aquele povo, né? Como se eles estivessem sendo usados por Deus, como se eles fossem verdadeiros profetas, como se suas palavras fossem verdadeiras profecias dadas pelo Espírito Santo, né? Como se fosse Deus mandando aquele profeta falar, mas não era Deus mandando. E o que acontecia quando os falsos profetas profetizavam? O povo de Israel deixou de acreditar nas verdadeiras profecias, nos verdadeiros profetas, deixaram de acreditar no profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias e suas profecias só era profecia futurística, ou seja, profecia para o tempo que não era o tempo deles, e sim para o nosso tempo, para o meu e o seu tempo. E por eles não ver as profecias do profeta Jeremias se cumprirem, titularam Jeremias como um falso profeta. Porque a profecia, irmão, que é para agora, é para amanhã, é para depois, é para muitos anos. A profecia que não é mais para que vai se cumprir, você não vai estar mais aqui. Mas quando a profecia é para você, ela vai se cumprir, senhor e senhora. Né? E hoje, por causa desses falsos profetas, hoje, por causa dessas falsas profecias, muitos foram enganados, estão sendo enganados. Falsos profetas que profetizaram mentira nas eleições presidenciais, quem não lembra? Essas eleições que teve aí para presidente da República do nosso Brasil, se viu para cair as máscaras de muitos falsos ungidos. Foi a pior eleição que teve no mundo religioso. Foi a primeira eleição em que a bancada evangélica, o povo evangélico, se envolveu 99% em política, onde irmão era contra irmão, porque votava no partido da esquerda ou da direita. Adorador e crente foi expulso da igreja porque não votou no candidato do seu pastor. Pastores brigando por voto e não por alma, né? Mas por que pastores brigaram por voto e não por alma? Porque os pastores imploraram tanto que as suas ovelhas votassem o seu candidato. Todo mundo sabe, irmão, queira ou não, no tempo de política, por debaixo dos panos, quando o político chega numa igreja, você sabe que ele deixa isso aqui lá. Todo mundo sabe disso. Então, meus queridos, esta eleição civil para Deus revelar para nós os falsos profetas, os pastores da mídia, emprestaram sua boca a Satanás para profetizar mentira, discórdia entre irmãos, porque estamos no tempo de falsos profetas, onde as igrejas esfriaram, irmão, onde muitos saíram das congregações por causa dessa eleição, foi a pior que teve. O crente morreu por causa do seu político, fizeram do político um bezerro de ouro, trocaram a adoração de Jesus a um político. Então,
esta foi a pior eleição de todos os tempos para o mundo gospel religioso, onde muitos líderes religiosos se venderam, profetizaram mentira, profetizaram o resultado das eleições, que o candidato ia ganhar e não ganhou. Por quê? Não se cumpriu a profecia, porque foi uma profecia mentirosa. A profecia verdadeira se cumpre, né? E muitas profecias que muitos profetizaram não se cumpriram. E como é que você vai saber que um irmão, uma irmã, um falso profeta? Quando ele profetiza e não se cumpre. Quando ele profetiza uma mentira, aí ele se titula um falso profeta, né? E não foi diferente como o povo de Israel no tempo de Jeremias, né? E hoje, por causa desses falsos profetas, muitos foram enganados, né? Muitos deixaram de ir para as congregações, né? As eleições serviu para cair as máscaras dos falsos ungidos, falsos pastores, que hoje são pastores porque já vêm de família. O pai consagra o filho para ser pastor, o filho consagra a mulher para ser pastora, consagra o irmão, e aí vai. Não é por revelação. E aí a obra de Deus sofre, né? E as eleições do presidente da direita e da esquerda serviu para cair as máscaras de muitos falsos profetas, para cair as máscaras de muitos falsos líderes religiosos que profetizaram o resultado das eleições e não se cumpriu, irmão. E não se cumpriu. Louvado seja o nome de Deus. E o ano novo está chegando. Estamos no mês de dezembro. Glória a Deus, uma data linda, maravilhosa. Eu, particularmente, amo muito quando chega o Natal, quando chega o Ano Novo, as pessoas ficam mais humanas, solidárias, né? E devemos aproveitar essa data tão especial para falar que Jesus está voltando, né? E o Ano Novo está chegando, né? E você preste atenção que todo Ano Novo, toda época de Natal, Ano Novo, toda época de Réveillon, começa a surgir, a aparecer os falsos profetas. As falsas profetizas, né? Profetiza que ninguém vá passar o Réveillon na praia. Não vá, porque vai vir uma onda gigante, vai vir um tsunami, vai acabar, vai morrer muita gente. Na virada de 2021 surgiu muito essas profecias: ninguém vai para a praia, vai ter uma onda gigante. Deus me revelou que no Brasil vai muita gente morrer no Réveillon, e foi mentira. E eu estive lá e tinha muita gente, mas era para ter lotado de mais gente, era para ter dado mais pessoas, mas não deu, porque muitos ficaram com medo da profecia, muitos acreditaram na profecia. E já começaram de novo, já saiu aí os falsos profetas dizendo que este ano vai ter uma onda gigante, cuidado, ninguém vai passar o Réveillon na praia. Visando o quê? Visando você ir para a igreja, porque se você for passar o Réveillon na praia, a igreja vai ficar vazia. E se a igreja ficar vazia, como é que ele vai arrecadar os dízimos? É só isso. E se ele amedrontar você dizer que vai ter um tsunami, uma onda gigante que vai matar muita gente das praias, lá no Réveillon, as igrejas vão lotar, o povo com medo, e na hora da safra, na hora de pedir o dízimo, todo mundo vai dar dinheiro. É para isso que serve. Então já está aparecendo aí falsos profetas, né? Aí começa a dizer: o ano que vem político vai descer a sepultura, só profetizando desgraça. O que é que acontece com esses falsos profetas que só profetizam desgraça? É claro que o ano que vem, cada ano, algum político vai descer a sepultura. Olha, este ano de 2024, pastores vão descer a sepultura. Claro que alguém vai, pessoas famosas da televisão vai morrer. Claro, todo ano morre alguém, filho. Você quer ver a sua profecia dar certo? É você profetizar que vai chover no tempo de inverno, no mês de inverno. Olha, essa semana vai chover. Claro, a gente está no período de inverno. Olha, essa semana vai fazer sol. Claro, a gente está no
tempo do verão. É aí que sua profecia vai dar certo. E muitos estão profetizando em cima de boatos, em cima de disse-me-disse, sabe? A vida do irmão, da irmã, sai profetizando, em cima de fuxico. Conheço irmão que sai de igreja, querendo a força e a direita de todo jeito que o profeta profetiza para ele. Aí ele fica dizendo a vida dele, fica dizendo a vida dela: olha, o meu casamento está assim, está assado, implorando aquele profeta, aquela profetisa profetizar para ele. Aí surge a falsa profecia e não se cumpre, você se acaba. Mas existem os verdadeiros profetas, existe as verdadeiras profecias. E para Deus revelar, não precisa você estar fazendo da sua vida um livro aberto para que o profeta profetize em cima da sua história, não, porque Deus vai revelar. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas Deus já me usou no dom de profecia, e eu sei o que eu estou falando, eu sei muito bem. Eu saí da Paraíba e fui para outro estado, com uma reunião com o pastor presidente, na casa dele, fui bem recebido. E lá chegou uma jovem que eu nunca tinha visto na minha vida. E no momento Deus me desaquietou e eu olhei para aquela jovem e disse: olha, Deus me revela e manda eu te profetizar que você vai casar. Você crê em profecia de casamento? Deus me usou para profetizar casamento. Eu não sabia a vida daquela jovem, se ela namorava, se era noiva, se era casada, não sabia nem quem ela era. Então eu tenho autoridade para pregar sobre profecia. E eu nem sabia que ia profetizar isso, porque eu fui para a casa do pastor presidente tratar de assunto ministerial. Na época, eu era dirigente de uma congregação, a qual eu entreguei a chave de vida esse de dízimo, que levava do pastor era que eu pregasse dízimo, e eu não vou pregar dízimo de maneira alguma. Não posso ir contra a minha fé. E lá essa moça apareceu do nada, e eu profetizei que Deus ia trazer um noivo para ela, ia pagar o casamento dela, ia dar uma casa de presente a ela. E ela começou a marchar, a falar em língua, a chorar. O pastor deu glória, a esposa do pastor deu glória, foi uma coisa linda. Depois eu fiquei olhando assim: meu Deus, eu fiz só abrir a boca ser uma palavra de sabedoria profética. Então é assim. E passou uns 5 anos, 6 anos, eu estava na igreja na cidade de Ibaê, Paraíba, no ciclo de oração em Mané Lourenço. Era um ciclo de oração que tinha numa rua de lá da Maré. A igreja era sempre lotada. E lá essa irmã, depois de 5 anos, mais ou menos, foi 6 anos, ela estava dando o testemunho dela que tinha ido na casa do pastor, escute. Tinha ido na casa do pastor, e lá chegou o irmão lá, um irmãozinho lá, e profetizou para ela o casamento, que Deus ia dar um noivo a ela, que Deus ia pagar o casamento dela, ia dar a ela uma casa de presente. Ela contando aquilo ali, foi quando eu me lembrei, eu estava lá no último banco, porque eu sempre gostei de sentar no último banco, e eu me alegrei muito, mas ela não me reconheceu, e eu não quis me apresentar para ela, porque a glória não é para o irmão Josias, não é para o profeta, a glória é para Deus. Agora, por que é que todos os profetas só profetizam desgraça, não sai nenhuma benção para o ano de 2024? Você já percebeu que todos que estão profetizando nas redes aí sociais, no Kawaii, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, só está profetizando desgraça, não digo que vai ser um ano de bênção. Eu sei que nós não devemos esperar coisa boa daqui para frente. Nós sabemos, não é nenhuma novidade, que vai vir coisas ruins aí, pesadas, os sinais estão aí, da volta de Jesus. Mas muitos estão se usando e não deixando Deus usar. Agora, se Deus te usar, dizendo que vai ser um ano ruim, não engole fogo não, vaso. Não engole fogo não, profeta, entrega. Se Deus te usar, dizendo que realmente vai vir uma onda gigante no Réveillon, vai acabar com tudo e o povo não vai para a praia, fale, não tenha medo, porque Deus se responsabiliza. Agora, se Deus não mandou tu falar, não faz como os profetas do tempo de Jeremias, não. Que tinha sonhos loucos, sonhos da imaginação, da perturbação do dia a dia, e tinha sonho a profetizar para o povo de Israel, dizendo que foi um sonho profético, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Porque você vai fazer o povo acreditar na sua mentira e vai tirar a crença no verdadeiro dom profético, no verdadeiro profeta de Deus, né? Então,
todo ano aparece um profeta dizendo que político vai descer a sepultura, cantor e pastor vai descer a sepultura. Claro que isso vai acontecer. Pelo menos um ou dois vai descer. Agora, se Deus mandou você falar, fale, mas não invente não. Não queira a glória. O profeta, a glória não é para ele não, é para Deus. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. Não é o profeta querer ser famoso, querendo like no vídeo, porque quanto mais like mais dinheiro. E falar em dinheiro, eu estou aqui falando essas coisas voluntariamente. O meu trabalho aqui dessa plataforma é voluntariamente. Eu não estou aqui para lhe pedir dinheiro, apesar que aí em cima do meu canal aí tá aí, ó. Quer mandar o Pix, aí tá aí o Pix, tá, se você sentir de Deus, não fizer falta, manda. Mas o meu objetivo aqui não é esse, é voluntário, eu prego aqui voluntariamente, prego aqui o que eu creio e o que Deus manda que eu fale. Não é por dinheiro, eu não ganho nada aqui dessa plataforma, e nem pretendo, Se Deus quiser, Ele toca aí, Ele me abençoa de um jeito ou de outro. Deus, Ele tem a maneira de nos abençoar. Né? Agora quer ver uma profecia sua dar certo, é isso, é você profetizar na época de inverno que vai chover. Na época de verão vai fazer, só vai fazer. Agora, cuidado, para que a mão de Deus não pese sobre você, falso profeta. Não deixe o diabo usar sua boca. Se Deus não mandou você falar, não fale. Né? Não fale. Porque estamos vivendo, né, o tempo de falsos profetas que profetizam querendo ganhar lá.